Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo então, para que a gente possa fazer essa leitura breve aqui, ó. Mateus 4, 3 e 4 diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que coisa tremenda esta palavra. Mas veja, a primeira coisa que eu quero considerar com você aqui é que o diabo aqui, o tentador, está propondo a Jesus um milagre. Veja que é um milagre que está sendo proposto pelo próprio diabo, né? Foi um milagre proposto pelo diabo ao nosso Senhor Jesus. E segunda coisa que a gente vê, o diabo ele acredita, né? Ou acreditava que pedras poderiam ser transformadas em pães. Por isso ele propôs isso ao nosso Senhor Jesus, que estava ali com fome, depois de 40 dias em jejum, né? Ele estava com fome e o diabo chega e faz essa proposta ao Senhor Jesus, pedindo que ele transformasse pedras em pães. Mas o que significa essa expressão? E essa expressão falou muito ao meu coração. O que significa transformar pedras em pães, né? Primeiramente, é a busca humana por soluções fáceis e imediatas, é também priorizar desejos humanos e carnais, não é? É querer que algo aconteça a qualquer custo, é priorizar a aparente solução dos problemas. Então, muitas vezes a gente só quer isso, que as pedras sejam transformadas em pães e aquela necessidade que a gente está tendo naquele momento seja logo atendida, porque às vezes é só isso que a gente quer, que a necessidade que a gente está tendo seja imediatamente suprida. E muitas das vezes as pessoas pensam na sua necessidade, no pão que precisa, né, sem considerar o propósito de Deus. Jesus, ele não vai pensar no pão que ele estava ali querendo comer, ele estava com fome de fato, mas Jesus tinha um propósito. Jesus não podia trocar o propósito que Deus tinha na vida dele por pão, né? Naquele momento ali tinha que focar no propósito de Deus e não transformar pedras em pães, como muitos de nós acabamos fazendo em momentos difíceis da vida e acaba gerando ainda consequências piores, né? Acaba piorando a situação ao invés de melhorar. E o que a gente não pode esquecer é o seguinte: Deus tem para mim e para você algo muito maior do que pedras transformadas em pães, ok? Deus tem algo muito maior do que apenas só isso que a gente acha que precisa. Segunda coisa, Deus não quer apenas nos dar pão, não, ou seja, saciar essa nossa instante necessidade. Ele quer nos dar experiências, como as que foram vividas por vários homens e mulheres de Deus ao longo de toda a palavra de Deus. Então, Deus não quer apenas te dar pão para suprir uma necessidade aparente, carnal, que você possa estar tendo aí nesse momento da sua vida. Deus quer te levar a viver experiências, mais do que apenas te dar pão para comer, mais do que apenas atender essa necessidade que você tem nesse momento. Deus quer te levar a viver uma experiência com Ele, ok? Creia nisso. E terceiro, o caminho de Deus não é transformar pedras em pães. O caminho de Deus é o caminho da experiência, é o caminho do aprendizado, é o caminho da confiança, é o caminho da fé na palavra de Deus. Esse é o caminho de Deus, ok? É o caminho do crer, é o caminho do acreditar, é o caminho do ter fé, é o caminho da confiança em Deus, é o caminho do aprendizado, é o caminho da experiência com Deus. Então não se esqueça disso, não fique aí querendo transformar as pedras em pães. Lembre-se dos planos, dos propósitos de Deus para a tua vida, né? Para a tua casa, para a tua família. Eu tenho feito uma oração a Deus: Senhor, mais do que querer transformar pedras em pães, o que eu quero, Senhor, é viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero viver por algo maior que transformar pedras em pães. E o que é viver por algo maior que transformar pedras em pães? Como eu disse, é viver em busca da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, né? É viver por algo mais que pão, é viver por algo mais que as necessidades que você possa estar experimentando na tua vida hoje, é viver pelas palavras de Deus, pelos propósitos, pelas promessas que Deus tem para a tua vida, é viver pelo que sai da boca de Deus, né? Porque é da boca de Deus que você ouve que você é mais que vencedor, é da boca de Deus que você ouve
ouve que Ele é contigo, é da boca de Deus que você ouve que vai haver vitória, é da boca de Deus que você ouve que o sobrenatural vai acontecer, né? É da boca de Deus que ouvimos que Ele moverá os céus e a terra, é da boca de Deus que ouvimos que seu é o ouro, sua é a prata, é da boca de Deus que nós ouvimos bênçãos, é da boca de Deus que nós ouvimos vitórias, é da boca de Deus que nós ouvimos milagres, e é por isso que Jesus disse, mais do que transformar pedras em pães, nossa preocupação deve ser o quê? Viver pelo que sai da boca de Deus, porque é disso que o homem viverá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E detalhe, por que Deus quer que a gente entenda que mais importante do que transformar pedras em pães é viver pelo que sai da sua boca, não é? Como é que Deus faz, na verdade, para nos ensinar, né? Como é que Deus ele faz para que a gente entenda que nós temos que viver por algo maior do que transformar pedras em pães? Como é que Deus faz com que eu entenda essa necessidade de viver por algo mais que pão, de viver por algo mais do que transformar pedras em pães? Deus faz isso primeiramente me desafiando. Quando nós lemos lá Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, nós lemos que Deus fala de provar o povo, né? Deus provou o povo para saber o que estava no coração deles, para fazê-los entender e compreender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali é a primeira vez que aparece esse texto que está sendo repetido por Jesus em Mateus capítulo 4, em Deuteronômio 8. Deus provou o povo, Deus fez o povo viver certas situações, certas circunstâncias, para que eles aprendessem a viver por algo maior que pão, para que eles entendessem que mais do que querer transformar pedras em pães, nós temos que viver os planos de Deus, nós temos que viver são os propósitos de Deus, nós temos que querer viver as promessas e as palavras que Deus tem liberado a nosso respeito, para nos ensinar a viver por algo mais, para fazer a gente entender que vale muito mais viver por algo mais do que pão, para fazer a gente entender, não é, que melhor do que transformar pedras em pães é buscar o propósito que Ele tem para a nossa vida. Deus nos ensina, não é? Os discípulos viviam preocupados com o pão, e tem muita gente hoje preocupada com o pão. Aqui em Mateus 16 tem um texto muito rico, e eu quero aqui ler com você, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, onde nós vemos tantas pessoas preocupadas com o pão. Os discípulos de Jesus também eram assim, ó. Mateus 16, versículo 5 diz, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão, e Jesus lhes disse, vede acautelares do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discorriam entre si, dizendo, disse isso porque não trouxemos pão. Mas Jesus, percebendo isso, disse, por que discorreis entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes pão? Jesus achava que eles achavam que Jesus estava preocupado com o pão. Jesus estava preocupado com algo muito maior do que pão. Jesus se preocupava era com os propósitos de Deus, com os planos de Deus, com as promessas de Deus. Por isso que Jesus não se preocupou em transformar pedras em pães, ainda que essa sugestão tenha sido dada pelo tentador, tenha sido dada pelo diabo. Jesus relembra eles, vocês estão preocupados com pão? Pão não é o problema. Eu não transformei 5 pães e 2 peixinhos em 12 cestos cheios de pedaços para saciar aquela multidão? Eu não transformei 7 pães e alguns peixinhos numa quantidade que deu para saciar uma tremenda multidão e ainda sobrou 7 cestos cheios? Vocês acham que eu estou preocupado com pão? Versículo 11, como não entendeis que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus? Eu não estou falando de pão, eu estou falando de algo muito maior do que pão. Então, irmãos, em nome de Jesus, entenda, apesar de você hoje poder estar vivendo aí uma situação em que tudo que você quer é transformar pedras em pães, entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem quer nos ver, não é, pensando aí, ou desejando, ou buscando transformar pedras em pães, é o diabo. É o diabo que quer ver a gente resolvendo os problemas, né, emergentes, ou aquilo que nos incomoda nesse exato momento, né, e quer que a gente se esqueça dos planos, dos propósitos, das promessas que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, que mais do que querer transformar pedras em pães, você valorize a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mais do que querer transformar pedras em pães, você busque viver aquilo que sai da boca de Deus. Queira
valorizar o que sai da boca de Deus a teu respeito, o que sai da boca de Deus a respeito da tua casa, da tua família, e assim com certeza você vai viver todas as experiências extraordinárias e os milagres maravilhosos que Deus tem preparado para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, receba essa palavra para a glória de Deus.